aí, meus queridos, estamos de volta. E professor, caracolhe, na aula anterior, a aula 5, nós estávamos vendo pecuária, mas nós estávamos vendo o que, professor? Pecuária e as suas estratificações. A pecuária, que não é só pecuária bovina. A pecuária, professor, que é aquela pecuária que cria galinha, cria pato, cria coelho, são vários animais. Codorna, jacaré. Então a pecuária tem o quê? Especializações. E essas especializações, esses tipos de criação, está vinculado a uma atividade que a gente chama de agricultura. E professor, sempre temos que fazer essa relação, que para uma determinada atividade pecuária, que determinada atividade é essa que nós vimos? Criação de gado, criação de galinha, criação de ovelha, criação de porco, aves. Para cada uma delas, eu tenho um determinado sistema. Que sistema é esse? Sistema intensivo, extensivo e o semi-intensivo. E por que isso está atrelado à agricultura? Porque esse sistema vai definir um tipo de nutrição animal que você pode tirar da sua produção agrícola. Isso foi a aula 5? Foi. E agora, professor? Agora, a partir desta aula, que é a nossa aula 6, ó, tá aqui, ó, meu diretor, na tela aqui, ó. A aula 6, sim. A aula 6, pessoal, nós vamos observar o quê? Na aula 6, nós vamos dar início a cada estratificação da atividade pecuarista. Aí nós vamos para cá, para uma estratificação bovina, uma estratificação que é a bovinocultura, uma estratificação que é a suinocultura, avicultura, cundicultura, e são estratificações. Hoje nós vamos começar com o que na nossa aula 6, professor, ponto 1. Nós vamos falar sobre pecuária em Rondônia. Como essa atividade se deu? Como se iniciou? A linha do tempo. Para os mais antigos que estão vivos, antes de 2017 não se falava em piscicultura. 2015? 2015. 2015, 2010, 2009, não se tinha essa atividade. Essa atividade de piscicultura podia ser, sim, realizada de forma como a gente falou na aula 5, sem um sistema. Era feito assim, eu tenho um sítio, eu tenho como é que fala? Uma represinha ali, eu vou lá pesco. Mas não tinha o quê? Estratificação, onde tem tanque de reprodutores, tanque de alevinos, tanque de crescimento, tanque de engorda, estratificações que caracterizam um sistema que caracteriza a estratificação chamada de piscicultura, e dentro dessa piscicultura tem seções especializadas, são atendidas por uma nutrição animal, uma estratificação, até chegar ao tanque de engorda. E isso pode ser realizado no sistema intensivo, então, intensivo, semi-intensivo e extensivo. Então, na pecuária do estado de Rondônia, lá em 2010, não se tinha isso, mas isso foi se evoluindo, verificando quais eram as espécies, os exemplares de peixe que melhor apresentam determinada característica de criação, de cultivo. Tem gente que chama de criação, tem gente que chama de cultivo especializada, até chegar no potencial que hoje é o estado de Rondônia em relação à piscicultura rondoniense. A pecuária de Rondônia, então eu estou falando de pecuária, não só bovina, também está se desenvolvendo. Por exemplo, a gente vai entrar nessa parte. Professor, falando em oferta. A oferta de ovos aqui do estado é do estado ou vem de fora? Se tem um grande fluxo de consumo de ovo, por que não estratificarmos a avicultura de postura no estado?
do que trazer de fora se aqui tem potencial do processo de criação. Aqui, em relação à pecuária, da onde vem a matéria-prima, a fonte de criação, professor? De carne. Vamos ali, a cunicultura não vem, gente, porque cunicultura já, algum estudante está rindo aí falando, espero que ele vai falar de cunicultura. É difícil. Por quê? A sinalização do mercado está diretamente ligada à cultura. A cultura. Exemplo, né? No Sul, sempre tem a cultura, né? Tem até os festivais de comidas regionais, como o pato. Aqui tem uns que comem, né? Pato no tucupi. Ao contrário. Pato no tucupi. Só que lá, né? Essa culinária, ela tem já uma sistematização de criação. Então, essa culinária é uma culinária que já vem dentro do processo de produção voltada até determinados festivais culinários, que cria a identidade do Estado, né? Ou da região. Ok, aumenta a tela, meu diretor, já estou falando e não estou mostrando as lâminas. Olha só. Por que eu desligo isso? Eu liguei... desligou. Então, pecuária no estado de Rondônia. A expansão da fronteira agrícola em Rondônia foi determinada para o desenvolvimento agropecuário. O fluxo migratório da agricultura se intensificaram a partir da década de 1970, sobretudo a região sul e sudoeste. O que está dizendo, professor? Que o estado de Rondônia, nós não podemos negar que ele foi um estado forjado, foi um estado restaurado. Em que situação? Numa colonização advinda da migração de pessoas do sul, sudeste. E quando chegaram aqui, trouxeram consigo esse conhecimento da atividade pecuarista e também, por não dizer, agrícola. Então, muito do que nós produzimos aqui é de origem externa do nosso estado. Porque, olha só, claro, professor, eu estou falando da atividade. Exemplo, atividade de piscicultura, ela não é do Estado, da população nativa. A atividade é uma atividade que veio do Sul, só que aí tem uma coisa, a atividade da piscicultura do Sul é com exemplares do Sul. Então teve o quê? Uma adaptação. Então, faz o levantamento das espécies nativas que têm potencial de atividade de piscicultura. Nem toda espécie se adapta ao sistema. Que sistema, professor? Sistema intensivo, semi-intensivo e extensivo. Então, meus queridos, isso é muito importante frisarmos. Então, back para mim, meu diretor. Esse slide que nós estamos vendo aqui, esse slide que nós estamos vendo aqui, meus queridos, é um slide onde... O que ele está querendo dizer? Que toda atividade pecuarista do nosso